Após os dois pontos, é letra maiúscula ou é letra minúscula? Vem comigo que hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas. Muitas pessoas têm essa dúvida, será que eu uso letra maiúscula ou será que eu uso letra minúscula depois dos dois pontos? Pois eu vou contar para vocês que existem duas regras diferentes para esse caso. Mas antes, pessoal, vamos ver quando que a gente deve utilizar os dois pontos. Utilizamos os dois pontos para 4 casos. O primeiro caso é para introduzir um exemplo ou uma observação, que é quando a gente usa aquele OBS, né, aquela abreviatura de observação ou aquela abreviatura de exemplo, né, o EX. O segundo caso é para fazer um esclarecimento ou uma explicação. Vejam esse exemplo. Aquele sempre foi o sonho dela, dois pontos, dar aulas de língua portuguesa pelo YouTube. Então vejam que depois dos dois pontos, né, a gente tem um esclarecimento da primeira frase, né, da primeira oração. O terceiro caso é para iniciar uma enumeração. Veja esse exemplo. Molly gosta muito de comer frutas e legumes, dois pontos, laranja, bergamota, cenoura. Vejam que depois dos dois pontos nós temos uma enumeração, né? São itens, né? Laranja, cenoura, bergamota. O quarto caso é para iniciar uma citação ou uma fala de alguma pessoa, de uma personalidade. Vejam esse exemplo. O reverendo Martin Luther King dizia, dois pontos, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, vejam que depois dos dois pontos nós temos ali uma citação. E lembrando que toda citação, toda fala de uma outra pessoa deve vir entre aspas. Legal, mas e quando devo usar a letra maiúscula ou a letra minúscula depois dos dois pontos? Vamos ver? Mas antes, deixa um like aí se você já está gostando dessa aula. Bom, a letra minúscula a gente vai usar quando depois dos dois pontos nós tivermos aí um desdobramento de frase, ou uma explicação, uma oração apositiva, ou mesmo uma enumeração mais curta. Vamos ver estes exemplos. Há algo que precisa ser dito, dois pontos. Estudar português pode impulsionar sua carreira. Veja que depois dos dois pontos nós temos uma oração que é uma espécie de desdobramento, uma extensão, uma continuação daquela primeira oração. Outro exemplo, Diego tinha um grande objetivo, dois pontos, conseguir reconhecimento pela sua profissão. Nesse caso aqui, a oração que vem depois dos dois pontos, ela é uma oração apositiva, ela serve como um aposto da primeira oração, ou seja, uma explicação, né, da primeira oração. E a letra maiúscula, quando é que a gente usa ela depois dos dois pontos? Nós temos 4 casos. O primeiro caso é em enumerações com frases longas. Vamos ver este exemplo aqui. No dia dedicado a São Francisco de Assis, elencamos algumas coisas que podemos aprender com ele. Dois pontos. Conhecido como protetor do meio ambiente e dos animais, Francisco nos recorda mais do que simplesmente não cortar árvores. É ser corresponsável por nossa casa comum e saber encantar-se com sua beleza e seu autor. Uma das maiores marcas de São Francisco era sua alegria e gratidão. Agradecia por tudo, agradecia a todos, inclusive a quem lhe negava um farelo de pão. Ninguém tira a paz de quem descobriu a verdadeira felicidade. Então vocês percebem, pessoal, que lá, ó, no dia dedicado a São Francisco de Assis, elencamos algumas coisas que podemos aprender com ele. 2 pontos. E aí vem as enumerações, né? Vem 2 itens ali, que são 2 frases bem longas. Então, nesse caso, a gente inicia com letra maiúscula. O outro caso é quando inicia uma mudança de parágrafo, que no caso é mais comum aí em diálogos, né? Veja esse exemplo. O sol começa a se pôr, pintando o céu de tons quentes e criando um ambiente sereno. Então, Diego comenta, 2 pontos. Que tarde maravilhosa, agradeço momentos assim, simples e felizes. Natália responde, 2 pontos. Concordo, Diego, às vezes é preciso pausar e apreciar a beleza à nossa volta. Então, como vocês viram, né, houve uma mudança de parágrafo, né, por conta do diálogo. Então, nesse caso,
vai iniciar com letra maiúscula. O outro caso é as citações. Por exemplo, o professor Napoleão Mendes de Almeida afirma, procede mal o aluno que pretende acertar as respostas do questionário sem antes ter estudado bem a lição. Então, depois dos 2 pontos vem uma citação, a gente deve usar a letra maiúscula. E o último caso que a gente usa a letra maiúscula, depois dos 2 pontos, é quando tem uma enumeração com nomes próprios. Por exemplo, na sala estavam, Pedro, Júlia, Manuel e Carlota. Aqui nesse caso é bem óbvio, né, pessoal, porque todo nome próprio a gente inicia com letra maiúscula, né? Então, nesse caso, depois dos 2 pontos, a gente vai usar a letra maiúscula. Pessoal, tem uma coisa que eu acho importante comentar aqui com vocês, que é em relação às enumerações. Existem 2 regrinhas que vocês precisam ter conhecimento. A primeira regra é que quando a gente inicia as enumerações, né, aquelas listinhas, né, quando a gente inicia com letra minúscula, a gente tem que terminar com ponto e vírgula. Com exceção, claro, da última, né, que quando termina o último item lá que foi citado, que foi enumerado, a gente vai colocar um ponto final. Mas as outras têm que ser com ponto e vírgula. Olhem esse exemplo aqui, ó. Para a receita de hoje, você vai precisar dos seguintes ingredientes, 2 xícaras de farinha de trigo, ponto e vírgula, 1 xícara de açúcar, ponto e vírgula, chocolate em pó, ponto e vírgula, fermento em pó, ponto e vírgula, leite morno, ponto final. Ok? A segunda regrinha é quando a gente usa letra maiúscula nas enumerações. Nesse caso, a gente vai terminar com ponto final cada um dos itens. A não ser que nesses itens aí não tenha nenhum verbo. Aí a gente não precisa nem colocar nenhum tipo de pontuação. Olhem esse exemplo aqui, ó. Seguem as obras para ler antes de entrar na faculdade. O discurso do método, de René Descartes. O alienista, de Machado de Assis. Dom Casmurro, também de Machado de Assis. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Percebam que, nesse caso aí, a gente não tem nenhuma pontuação no final das enumerações. Não há necessidade, porque essas enumerações ali não possuem verbos, ok? Bom, pessoal, agora que vocês já sabem quando a gente deve usar os 2 pontos, quando que se usa a letra maiúscula, quando se usa a letra minúscula depois dos 2 pontos, eu preparei um mapa mental que é para vocês terem aí guardado para poderem estudar. Então eu vou deixar agora aqui na tela esse mapa mental, que é um resumo de tudo que a gente viu nesse vídeo de hoje, para vocês fazerem um print e poderem usar para os estudos de vocês. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então já compartilhem aí com os amigos de vocês, com os familiares. E se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreva agora. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!